Vamos lá, pessoal, tudo bem? Vamos à última etapa do nosso metabolismo de ferro, falando um pouco sobre o diagnóstico dos principais distúrbios de metabolismo. Como a gente comentou, a gente pode ter basicamente dois tipos de distúrbios, os por déficit e por excesso, né? Sendo que quando a gente fala de metabolismo de ferro, o mais comum, sem dúvida nenhuma, são os déficits associados ao ferro, que provocam a anemia chamada anemia ferropriva. Tá? As possibilidades associadas ao excesso de ferro decorrem, né, de causa primária ou secundária. Causa primária pode ser aí a dieta e a hemocromatose, e a causa secundária seria por suplementação de forma errônea, né, ou em excesso. Bem, em relação a esses excessos, a hemocromatose, sem dúvida, ainda, digamos, pode ser a mais comum aí de a gente observar. Tá? Outra coisa importante, embora seja uma doença genética e seja mais difícil. Então, dos metabolismos, dos distúrbios de metabolismo, com certeza nós vamos ter aí a anemia ferropriva como sendo um dos principais, tá? Em relação a esses diagnósticos, né, dos distúrbios de uma maneira geral, a gente sabe que o ferro ele tem uma dinâmica muito própria, né, e ele ocupa, como a gente já viu, diferentes compartimentos. Compartimentos que estão interligados, mas que para serem investigados e para se entender a parte de diagnóstico, eles são didaticamente separados, tá? Então, esses compartimentos, eles são os compartimentos de estoque, o transporte e o funcional. Tá? Então, esses testes laboratoriais, eles são propostos para avaliar cada um desses compartimentos em relação ao seu estoque de ferro, a sua concentração de ferro. Tá? E quando a gente fala dos déficits especificamente, né, na anemia ferropriva, nós temos os compartimentos sendo afetados de forma sequencial. Ou seja, primeiro nós vamos ter uma queda no estoque, visto que é o primeiro que se busca, né? Então está diminuindo. Se o corpo tem como estocar e ele estoca sobre a forma de hemosiderina e de ferritina, né? Então vamos tentar buscar desses compartimentos. Quando acabou o estoque, aí a gente vai observar deficiência na parte de transporte. E finalmente, né, as alterações associadas ao compartimento funcional, que é o compartimento das funções desempenhadas pelo ferro, elas estão principalmente associadas à produção das hemácias. Então, né, quando tem uma redução no compartimento eritroide, quando você tem uma disfunção na produção das próprias hemácias, é que você acaba observando, então, falhas na concentração desse mineral. Tá? Em relação ao compartimento eritroide, né, uma das formas de observar alterações são os esfregaços sanguíneos, né? E durante a anemia ferropriva, né, nós vamos ter a diminuição na coloração, né, dessas hemácias, né? Então, normalmente elas deveriam estar bem coloridas, né? E elas ficam mais claras, a região central fica bem mais clara, elas ficam hipocrômicas, que a gente chama, né? Dependendo do caso, pode haver também da concentração realmente de redução, tá? Nós vamos também ter a formação de hemácias com tamanhos diferenciados que podem causar ainda mais sintomas associados a esse processo de anemia ferropriva, tá? Bem, isso aqui é uma tabela que eu vou passar para vocês de um artigo de 2010 da Helena Grotto, que ela fala um pouco da Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, e ela relata um pouco, faz uma pequena revisão dos principais métodos, né, de diagnóstico de alterações no metabolismo de ferro, tá? Então, aqui ela fala o teste, o compartimento que ele analisa, né? Então, veja a sequência, né? Primeiro estoque, depois transporte, por último funcional, tá? E também, por último, não, né? Aqui a sequência você pode fazer qualquer uma que você queira, né? Dependendo, obviamente, do médico, dependendo dos sintomas que são observados, tá? As vantagens, algumas limitações, e aqui eu tenho alguns também valores de referência, embora esses valores podem alterar de acordo com o laboratório e a técnica utilizada para a observação de cada um desses componentes. Nós vamos falar de alguns deles, tá, gente?
Não vamos, a princípio, falar de todos. É importante entender, né, que normalmente as pessoas vão buscar, né, saber se existe algum tipo de problema quando elas estão sentindo sintomas. E os sintomas são decorrentes das alterações no compartimento funcional, tá? Então, obviamente, a gente vai observar que, em geral, os primeiros exames são feitos dentro do que a gente conhece como exame de sangue, né? E dentro do exame de sangue, o hematócrito, ele serve como, ou nos dá uma observação de um quadro geral em relação ao metabolismo de ferro, tá? Os valores de referência dos hematócritos variam de homem para mulher e também variam com o laboratório, mas em média, né, em homens, o hematócrito está entre mulheres, desculpa, entre 35 e 45 e homens entre 34 e 47%, tá? É importante entender que níveis diminuídos de hematócrito são associados à anemia, mas existem múltiplas anemias, das quais uma delas é provocada pela alteração ou déficit no metabolismo de ferro, né? Que é a anemia perniciosa. Tá? E desta forma, sozinho o hematócrito ele não é capaz de identificar o tipo de anemia. Então, o hematócrito, no máximo, ele vai sugerir a necessidade de se fazer outros exames. E dentre outros exames, que também podem ser observados a partir do próprio exame de sangue, é a observação da hemoglobina, tá? A hemoglobina, ela é amplamente utilizada, a dosagem de hemoglobina é amplamente utilizada no diagnóstico de anemia e trata-se de uma medida de baixa sensibilidade e especificidade também quando usada isoladamente, tá, gente? A baixa sensibilidade é decorrente normalmente do atraso da queda dos níveis de hemoglobina em relação à redução dos estoques de ferro. O que eu quero dizer é que nós vamos ter quando está baixando, quando chega a baixar a hemoglobina, é porque o estoque já não existe. Né? Então, como a gente viu, as alterações vão por comportamento, né? Primeiro estoque, depois dá problema no transporte, e por último a gente vai ver o funcional. Então, por isso a gente fala de uma baixa sensibilidade, tá? Em relação a essa atraso na queda nos níveis de hemoglobina associado ao estoque de ferro. Mas os níveis de hemoglobina em mulheres estão entre 12 a 16 gramas por decilitro, nos homens entre 14 a 18 gramas por decilitro, nas mulheres um pouco menos, como também nas crianças, modifica em relação à idade e sexo, tá? A hemoglobina, ela, quando está alterada, a produção dela, isso também pode ser observada, além da dosagem no próprio sangue, através dos exames associados ao esfregaço sanguíneo, como está mostrando aqui, né? A hemoglobina baixa provoca a produção de hemácias com hipocromia, tá? Isso também é passível de fazer. Então, sempre acompanhar um exame de sangue de um exame histológico é bastante interessante. Tá? Além da hemoglobina, e para fazer a medição do conteúdo de hemoglobina, tá? É muito comum a utilização desses outros índices que são chamados índices hematimétricos, né? Desses índices hematimétricos, a gente tem o RDW, tá? Que é a amplitude do tamanho dos glóbulos vermelhos, né? Então, a gente viu que é importante que a gente saiba que a redução na concentração de hemoglobina leva a uma diminuição no tamanho das hemácias, tá? Então, quando isso acontece, a gente tem uma situação que a gente chama de anisocitose. A anisocitose é quando você tem hemácias de diferentes tamanhos, né? Então, o que se espera é que a gente tenha uma homologia em relação aos tamanhos das hemácias, uma isocitose. Quando a gente tem uma anisocitose, isso deve-se ou pode se dever a essa diminuição na concentração da hemoglobina e, por consequência, diminuição na própria hemoglobina, tá? O volume corpuscular médio também, tá? Em relação
ao volume total, a gente tem hemácias microcíticas em vez de normocíticas, tá? O HCM, que seria a concentração de hemoglobina no interior, né? Que leva àquela hipocrômica em vez de normocrômica, né? E também a concentração de hemoglobina corpuscular média, tá? Que é um indicador bastante precoce da deficiência de ferro. E o importante que a gente entenda é que todos esses índices seriam realmente muito melhor analisados quando associados com o esfregaço, tá? Todos os índices hemantimétricos, eles são passíveis de permitir também uma análise e principalmente se associados na concentração dos reticulócitos. Alterações nos níveis no índice hemantimétrico e associado aos reticulócitos, que para quem não lembra, os reticulócitos são as células precursoras das hemácias, né? Elas são liberadas da medula óssea, mas elas já não tem mais núcleo, mas ainda tem um citoplasma maior, né, com riquíssimo em ribossomos. A presença de reticulócitos indica que nós temos uma ainda produção das hemácias, né? Quando os reticulócitos diminuem, é porque aí sim você está afetando o comportamento, o compartimento lá, a medula óssea mesmo, né? Então, os baixos índices, a anisocitose, a microcitose, a hipocromia, pode ser decorrentes de uma fase onde você teve uma diminuição. Mas quando você tem afeta também os reticulócitos, tá? Aí você está demonstrando que tem uma ação direta e atual da incapacidade de produção de novas hemácias, tá? Além dos valores, né, associados aos índices das células vermelhas do sangue, pode ser feita uma análise também de leucócitos. Nesses leucócitos é feita uma contagem e uma observação da hipersegmentação nuclear de leucócitos, visto que é muito comum a formação de grânulos nessa anemia ferropriva, além, né, do que a gente já vê nas hemácias em relação à anisocitose, a microcitose e a hipocromia, tá, gente? Então, do sangue, basicamente a gente consegue ver, a partir de um exame de sangue normal, já algumas alterações em relação ao metabolismo do ferro, principalmente em relação à anemia ferropriva, que é decorrente da deficiência, tá? Bem, para a gente ter certeza real da concentração do ferro, pode ser também feito um exame do ferro sérico, certo? O ferro sérico tem valores normais em homens entre 75 a 175 microgramas por decilitros, em mulheres entre 65 e 165 microgramas por decilitros, tá? O que a gente precisa saber? O ferro, ele é transportado no plasma pela transferrina, lembram disso? Então, para determinar a concentração de ferro circulante, esse tem que ser dissociado da proteína transportadora pela adição de um ácido que vai precipitar essa proteína. E aí o ferro liberado vai ser então quantificado pela adição de um cromógeno, que resultando na reação de uma reação de cor, que pode ser medida então por espectrofotometria, tá? Essa quantificação de ferro está sujeita a algumas variáveis que devem ser consideradas nas análises dos resultados obtidos, tá? Entre essas variáveis, existem relacionadas aos próprios procedimentos técnicos, ao armazenamento, como é armazenado, como é realizado esse teste, tá? E as variações fisiológicas, sim, tá? A concentração de ferro circulante tem um ritmo circadiano, sendo mais alta entre as 7 e 10 horas da manhã e atingindo os menores valores após as 20 horas da noite. Entretanto, tá? Essas alterações geralmente não implicam num erro de diagnóstico e não diminuem a confiabilidade do resultado, mas devem ser levadas em conta. Tá? É importante que a gente saiba disso. Valores inferiores a 16% são indicativos, então, normalmente de um déficit,
de suprimento de ferro para o desenvolvimento de células vermelhas. Isoladamente, o ferro sérico tem valor limitado, ele deve ser sempre analisado em combinação com outros parâmetros, como os próprios parâmetros associados à parte da hemoglobina, tá? Mas também a parâmetros como saturação de transferrina e a ferritina sérica, visto que, não esqueçamos, tá? Que quando você tem uma necessidade, a ferritina também pode ser liberada, né? Então, é interessante que se observem esses outros dois fatores aí, tá? Em relação a esses outros parâmetros, né, lembrem que a ferritina é a forma de armazenamento que existe, né, no corpo. Nos homens, a ferritina sérica, que é aquela encontrada no plasma, deve estar entre 11 a 306 nanogramas por ml, e nas mulheres, desculpa, e nos homens entre 23 e 336 nanogramas por ml, tá? A ferritina sérica, ela representa uma medida precisa do ferro total. Quando eu falei para vocês sobre ferritina, eu falei que existia uma relação direta entre 1 micrograma por litro de ferritina, tá? Corresponde a 8 miligramas a 10 miligramas de ferro em estoque em um indivíduo adulto. Então, sabendo a concentração, você vai ver, obviamente, se há ou não uma diminuição. E lembrem que isso é de um parâmetro, né, do compartimento, que é o compartimento estoque. Entretanto, além disso, tá, pode ser feito também uma análise da transferrina. A transferrina, lembrem, é a proteína de transporte. Tá? A transferrina também é chamada de siderofilina, tá? Que sidero lembra de ferro aí, né? A concentração dela no sangue está entre 200 a 300 nanogramas por decilitro. Entretanto, embora ela possa ser quantificada diretamente por um ensaio imunológico, trata-se de uma técnica pouco difundida entre os laboratórios clínicos. E por quê? Porque ela tem uma grande variabilidade de resultado dependendo do ensaio utilizado, tá? Então, normalmente, o que geralmente se utiliza é esse TBIC, ou TIBC, que é a capacidade total de ligação do ferro à transferrina, que é uma medida indireta da transferrina circulante, tá? Essa medida, ela está associada, a gente não pode esquecer, um aumento, tá? Na deficiência de ferro, há sempre um aumento na síntese dessa transferrina, cuja capacidade de ligação também vai estar elevada, tá? Havendo uma diminuição na síntese de transferina, como acontece, né, na vigência de um processo inflamatório, um aumento de ferro circulante, pode acontecer, vai ter diminuído no caso do excesso de ferro, aumentado no caso da deficiência de ferro, tá? A gravidez e o uso de anticonceptivos orais também aumentam esse TBIC, esse TIBC aqui, tá? E principalmente a relação do ferro sérico, né, com esse TIBC, vai fornecer o que a gente chama de índice de saturação da transferrina, ou ST, tá? E esse sim é um dado muito interessante, que vai ser reportado em porcentagem, tá? Normalmente é 16 a 50%, porque a gente tem que pensar que normalmente a transferrina, ela não está saturada, né? Então, quando eu vejo que está muito baixa essa relação, ou quando está muito alta, a gente consegue realmente ver o quanto de ferro que existe no interior do nosso corpo. Então, valores inferiores a 16% aí, né, que são indicativo desse déficit de suprimento de ferro para o desenvolvimento das células vermelhas, principalmente, tá? E a especificidade desse teste é limitada, porque tanto o ferro como o TIBC têm seus valores reduzidos na inflamação. Então, tem que cuidar, que às vezes elas podem ser decorrentes de um processo inflamatório mesmo, tá? Alguns autores comentam, né, sugerem que esse ST é o mais útil na identificação da sobrecarga de ferro do que na deficiência de ferro. Então, nos casos das hemocromatoses da vida. Para terminar, eu gosto bastante desse último slide aqui, né, que fala
sobre os métodos de diagnóstico, né? E geralmente as alterações que a gente consegue observar ao longo do tempo, né? Também é tirado lá da Helena Grotto. Se alguém quiser, depois a gente pode repassar esse conteúdo para vocês, tá? Aqui demonstrando, gosto bastante desse gráfico aqui, né? Então, a evolução das alterações laboratoriais no decorrer da evolução de uma deprivação de ferro, ou seja, na anemia ferropriva, né? Então, notem que num primeiro momento, né, você vai ter uma manutenção, né, de índices como volume corpuscular médio lá das hemácias, ele vai sendo mantido, só vai acontecer uma diminuição quando a anemia ferropriva já estiver, né, associada, tá? O TBIC lá que a gente acabou de falar, né, ele tende a aumentar com a anemia ferropriva, tá? A hemoglobina abaixo do normal, tá? Cai logo no início. Tá? A ferritina, notem que você vai ter já no início da depressão, quando já diminuindo, ela já cai. Então, a ferritina é a primeira que cai, tá? E vai estar quase zerada lá, no caso onde a gente tem a anemia já instaurada. O ferro, ele se mantém durante um tempo. Por quê? Porque ele se mantém durante um tempo? Porque é utilizado o estoque da ferritina aqui, né? Depois, quando a ferritina tá lá embaixo, aí os índices de ferro começam a cair também, tá? Aqui, outro que a gente comentou, o RDW, que é uma outra medida hemantimétrica lá, né? Ele também se altera apenas no final, pra, lembrando que o RDW mede a relação de tamanho entre as hemácias, né? Que deveria ser normalmente comum, e aí você tem uma alteração, né? De volumes aí de tamanhos das hemácias, tá? Então é basicamente isso, tá, gente? Para vocês notarem que um compartimento associado à função, né, que é o VCM, que é o RDW, tá? Estão associados aqui. Aqui a quantidade de subunidades do receptor, vejam, ó, tá? Que ele vai aumentando, porque a tendência é a célula buscar botar mais receptores na membrana para conseguir tentar capturar o pouco do ferro que tem circulante, né? Tá? Então, aqui mostra especificamente o que acontece, né? Numa situação, para um diagnóstico laboratorial de anemia ferropriva, o VCM e o HCM vão ser bastante reduzidos, ó, o VCM e o HCM vão ser reduzidos, tá? Nós temos a porcentagem de hemácias hipocrômicas elevadas, a contagem de reticulócitos reduzidos em relação à anemia, o ferro sérico tem que estar reduzido, o TIBC tem que ser elevado, tá? A saturação da transferrina tem que ser reduzida, obviamente, não tem ferro, como é que ela vai estar saturada. A ferritina sérica também tem que estar reduzida, tá? E todas essas subunidades em relação aos receptores vão estar elevadas, tá, gente? Então é isso. Quando a gente pensa no excesso, a gente teria que pensar basicamente o contrário disso tudo, tá? Em relação à hemocromatose ou aos excessos, né? A gente também, quando vê excesso, tem que ser feito, além da confirmação laboratorial, né, da sobrecarga de ferro, a pesquisa de mutação para o gene HFE, tá? Não esqueçam, a primeira manifestação normalmente vai ser o aumento da saturação da transferrina, tá? Que representa o excesso de ferro. E depois, quando o ferro se acumula no tecido, a concentração de ferritina também vai aumentar absurdamente. Então, aqui a ferritina diminui e nos excessos ela tende a aumentar de modo linear, tá? Com os estoques de ferro no corpo. Eu acho que eu acabei não comentando que além, obviamente, dos quelantes associados ao tratamento da hemocromatose, tá? Um outro método que é utilizado é a flebotomínio, tá? O que é a flebotomia, na verdade? É um recurso,
tá? Onde você tem retirada do sangue. Esse procedimento geralmente consiste de 2 fases. A primeira consiste de uma remoção de 400 a 500 ml de sangue, que leva a uma extração em média de 250 miligramas, tá? E o tratamento deve ser mantido até que atinjam os valores de ferritina entre 30 a 50 microgramas. A segunda fase diz respeito à manutenção com flebotomias com intervalos de tempo, assim, de 3 a 4 meses, tá, gente? Eu acho que eu esqueci de falar isso para vocês no vídeo anterior. Além disso, além dos quelantes, além da flebotomia, nas pessoas que têm excesso de ferro, também pede-se para evitar, né, a ingestão de componentes, de compostos à base de vitamina C, a gente já sabe por quê, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e de frutos do mar ou peixes, tá, devido à infecção também por algumas, como tem excesso, pode ter uma infecção e isso é bastante um problema, tá? Certo, povo? Então é isso, eu acho que eu tinha esquecido de falar isso e falo agora. Então, nesse último slide, vocês têm todas as referências que eu coloquei, inclusive aqui eu acho que tem já um desses aqui da Cielo é da Grota aqui, tá? Da Helena Grota, que é onde eu tirei essas tabelas aqui, tá ok, povo? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? A gente se vê na próxima aula para discutir um pouquinho, tirar algumas dúvidas. Se você não é meu aluno, por favor, pode deixar os comentários aí embaixo, tá? Que eu tento saná-los na medida do possível, ok? Um grande abraço e um ótimo dia, final de semana ou qualquer coisa assim. Até mais.